Muito bem, amigos, graças a Deus, estamos de volta nesta força e nesta fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, principalmente, a sua vida espiritual, Porque é sempre importante você estar firme, Você está fortalecido. Estou me lembrando aqui, gente, uma vez Salomão, ele disse assim, lá em Provérbios 27:4, estou aqui com a Bíblia na mão, Provérbios 27:4, ele fez uma pergunta: quem poderá resistir à inveja? Essa foi a pergunta, Quem poderá resistir à inveja? Porque a inveja é algo assim muito forte, É algo que destrói, é algo que leva para a cova dos leões, como levou a Daniel, é algo que leva para a fornalha ardente, como levou Sadraque, Mesaque e Abednego. É algo que leva para a prisão apóstolos batizados com o Espírito Santo, como diz a Bíblia Sagrada. Então a pergunta é essa: quem poderá resistir à inveja? Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, o poder da destruição que tem inveja, principalmente quando vem sobre uma pessoa que não tem estrutura espiritual, Ela não é aquela pessoa que tem o costume de jejuar, ela não tem aquele costume de orar, de se renovar no Espírito Santo, buscar sempre o reavivamento. E aí, quando ela é vítima de uma inveja, seja fora da igreja, ou seja dentro da igreja, Porque a Bíblia fala em uma das cartas de Paulo que por causa da carnalidade da igreja em Coríntio, havia também invejas, havia ciúmes, havia contendas, porque não eram homens nascidos de Deus, do Espírito Santo, mas eram homens nascidos da carne, andavam segundo a carne. Então é triste isso, É triste, mas dentro da igreja também existe inveja. Se eu disser para você que dentro do ministério de todas as igrejas existe inveja, será que você ia ficar surpreso disso, escandalizado? Não, porque nem todo mundo que está dentro da igreja quer dizer que é um cristão, que é uma serva de Deus, que é um servo de Deus. Ali tem todo tipo de gente, tem gente fraca, tem gente forte, tem gente sincera, tem gente falsa. Então a gente tem que ter sempre esse discernimento, Às vezes eu atendo pessoas assim escandalizadas e ela fala assim: poxa, eu achava que dentro da igreja não existia isso. Mas como que não? Se a igreja do Senhor Jesus, ela é formada, por seres humanos. Por seres humanos. Humanos, segundo a erros, sujeitos a falhas, Todo mundo está sujeito a falhas, todo mundo está sujeito a erros, Seja erros pequenos, ou seja erros grandes. E também a inveja também atua no meio da igreja, no meio de pastores, Seria uma hipocrisia
se eu dissesse para você que no meio do ministério não existe ciúme, não existe inveja, né? Não existe alguns que andam segundo os homens, segundo a carne. Se eu dissesse para você que não existe, eu estaria mentindo para você. Aliás, a palavra de Deus mostra isso, né? Mas a gente tem que estar sempre olhando para o nosso Senhor Jesus, né? É o que nos salva. É o Senhor Jesus que está sempre nos regenerando, nos limpando com teu sangue precioso. Então, por exemplo, Pedro venceu a inveja, Paulo venceu a inveja, Daniel venceu a inveja, Sadraque, Mesaque e Abednego conseguiram vencer a inveja. Mordecai, o padrasto da rainha Esté, conseguiu vencer a inveja que Ramã tinha dele. Mas como que eles conseguiram resistir à inveja? Como? Buscando a presença de Deus. Vida de oração. Vida de jejum. E se humilhando aos pés do Senhor Jesus. É assim que você vai conseguir vencer a inveja. E olha, quando é de irmão de igreja e quando é de irmão de sangue, a inveja fica mais forte ainda. Fica mais forte ainda, porque vem o poder da inveja, vem também a decepção, né? Porque a pessoa fica decepcionada, né? Poxa, como é que pode, né? Fulano, meu irmão de sangue, poxa, meu parente, com inveja de mim, poxa, meu irmão de igreja com inveja de mim. Então, a pancada é maior. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, gente, se você puder me acompanhar. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no versículo 17, fala da prisão dos apóstolos. Por causa da palavra de Deus, eles foram lançados na prisão. Diz assim: lançando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas à noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os conduziu para fora e disse: ide e apresentando-vos no templo, pregue ao povo as palavras dessa vida. Que coisa maravilhosa. Quer dizer, foram vítimas da inveja. Os próprios religiosos da época, eles tinham inveja. Puxa, a gente vê inveja no meio até de pregadores da palavra de Deus, né? Pregadores que, por exemplo, tem muitos pastores que criticam quando a gente dá o lenço na igreja. Se a gente der um cajado na igreja, eles criticam. Se der a farinha, eles criticam, melhor dizendo. Se der o açúcar, falar que a gente consagrou a Deus, eles criticam. Poxa, e eles se julgam tanto conhecedor da palavra de Deus, que eles se esquecem que uma vez Eliseu pegou a farinha, jogou dentro do cozinhado, cheio de veneno, e mandou o povo comer, e o povo comeu. E um cozinhado delicioso, não aconteceu nada com ninguém, por causa da farinha que Eliseu consagrou a Deus e profetizou o milagre, né? Eu penso assim,
O errado seria dizer que a farinha que fez o milagre. Não, foi uma farinha que foi consagrada a Deus e jogada ali dentro do cozinhado. E a morte que estava na panela, ela saiu. A mesma coisa foi o sal, gente. As águas amargas, a terra estéril, Eliseu mandou trazer o sal, jogou lá no manancial das águas, mudou tudo. As águas ficaram saudáveis. A terra ficou fértil. Mas não foi o sal. Entendeu? Foi a atitude de fé de Eliseu. Quando mandou trazer o sal no prato novo, jogou no manancial das águas, exercitou a fé e o milagre aconteceu. Então, pastores que vivem criticando a obra de Deus porque deu sal, porque deu um cajado, porque deu uma farinha, um açúcar, deu um mel, sei lá, é a fé de cada um. Deu um pedaço da sua roupa. Você já imaginou? Algum pregador, o Espírito Santo fala para ele, corte pedaço das suas vestes, como o meu servo Paulo fez, e leve para tal lugar para os doentes que eles vão ficar curados. E aí? Você vai continuar criticando, né? Por causa de inveja, que só pode ser inveja, né? Porque não tem fé para fazer e fica criticando quem faz. Esse é o problema. Esse é o problema de muitos pastores, né? Ele fica muito ali na letra, né? Que a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito Santo vivifica, né? Eles ficam perdendo tempo em criticar, né? Igreja A, B ou C, porque faz isso ou aquilo, e eles mesmos não exercitam a fé. A igreja lá está cheia de doente, ele não profetiza o milagre sobre ninguém. Tem igreja que critica até a imposição de mãos. Jesus falou que se nós que cremos colocarmos as mãos nos enfermos, eles ficarão curados. Jesus Cristo falou e eu creio. Nós cremos. Nós cremos. Mas aí o camarada não crê e fica criticando. Esse negócio de imposição de mãos, esse negócio de lenço, de toalhinha, de sal ungido, de óleo ungido, critica tudo. Uma vez os discípulos de Eliseu estavam lá cortando madeira para levantar lá uma casa para eles, né? Que estavam lá no campo, e o machado caiu na água e era emprestado. Falaram para Eliseu, poxa, e agora? Eliseu perguntou, onde foi que caiu? Eliseu pegou um pedaço de pau, jogou na direção aonde o machado afundou nas águas. E diz a Bíblia que o pedaço de ferro, machado grande, flutuou. Mas não foi o pedaço de pau que Eliseu jogou. Flutuou porque Eliseu manifestou a fé, jogou ali um pedaço de pau, profetizou, e o machado flutuou. Foi o poder de Deus que fez aquilo, gente. O errado é a gente dar alguma coisa, seja ela quem for, qual a igreja que for, que está distribuindo alguma coisa, algum elemento, né, consagrado, e ele falar que é aquilo ali que vai mudar a vida da pessoa. Isso é que é errado. Mas a gente não tem esse costume de dar alguma coisa, distribuir alguma coisa que o Espírito Santo colocou no nosso coração e falar que é aquilo ali que vai mudar a vida da pessoa, porque é mentira. Isso é heresia. Mas o poder de Deus opera. O poder de Deus opera. Eu já vi muita gente dar testemunho através de um sal que nós consagramos no monte,
e o filho foi liberto da droga, a mãe foi liberta da ansiedade, da depressão. Deus opera, gente, do jeito que Ele quiser, do modo que Ele quiser. Será que só Paulo tinha a unção de Deus para pegar pedaços de suas roupas, uso pessoal, e mandar para as cidades que ele não podia ir ao mesmo tempo? E Deus fazia milagres, os demônios se retiravam. Será que é só Paulo que pode fazer isso? Então a gente percebe que isso é nada mais, nada menos do que inveja. Sabe? A inveja na vida de pastores, né? De homens que se dizem ser servo de Deus, mas que só sabe criticar. Só criticar. Eu não cito nomes de pastores, eu não cito nomes de igreja, porque eu não quero aparecer não, gente. Eu quero só mostrar a verdade para você. A verdade para você. Não tem nenhum erro, seja qual for a igreja. Se ela quiser ali fazer a distribuição do pouco de sal, de açúcar, de um cajado, de um pedaço das suas vestes, né, de um lenço, não tem problema nenhum, gente. Isso tudo está na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Eliseu usou sal, usou farinha, usou um pedaço de pau, usou o próprio manto de Elias para abrir o Jordão. Não tem problema nenhum. Eu acho que a intenção no coração vale muito, sabia? Muito mesmo. O problema é esse, né? É que nem a gente orar pela vida financeira, né? Tem uns que dizem que isso é a teologia da prosperidade. Que teologia de prosperidade? Você está criticando até o Senhor Jesus, que multiplicou os pães, que fez dinheiro aparecer na boca do peixe, né? Que muitas das vezes proveu na vida dos servos e das servas que confiaram nele, né? Deus também pratica a teologia da prosperidade quando mudou carne no deserto, quando fez sair água da rocha. Pelo amor de Deus, gente. Vamos abandonar a carnalidade. Deixe de ser ciumento, deixe de ser invejoso e viva a sua fé, que nós estamos vivendo a nós. É triste, gente, é triste demais quando a gente vê coisas assim. Eu, particularmente, eu fico triste, né? Quando eu vejo alguns que se julgam tão consagrados, tão espirituais, mas falando besteira. A igreja dele não faz isso, né? A igreja dele não tem uma oração forte e ele critica as que tem. Eu garanto que se esse pastor decidir um dia fazer um jejum de 24 horas e uma oração forte na igreja dele, ele vai ficar espantado com o número de gente que vai manifestar com demônio, com espírito enganador, pessoas que mostravam até ser espirituais e vão manifestar, porque muitos ali estão com desejo de suicídio e o pastor não sabe, porque não atende, não ora forte. Não tem coisa melhor do que toda igreja ter uma oração forte de libertação, sabia? Não tem coisa melhor. Porque quando há libertação, quando a pessoa é liberta mesmo, a mudança começa a acontecer na vida dela, por dentro e por fora. Pense nisso. Pense nisso. A inveja, só quem é cheio do Espírito Santo e é de oração, ele consegue vencer o poder da inveja. É algo muito triste. E olha, cada dia está pior. Cada dia está pior. É muito triste, muito triste.
Quero pedir para você que faz parte desse canal, ore pela igreja. Ore pela igreja. Para que a igreja esteja preparada, esteja pronta, né? Porque a inveja está tomando conta, não é só do mundo, não. Dentro da igreja também. Dentro do ministério também. Infelizmente. Infelizmente. Ore. Você que faz parte desse canal, ore por todas as igrejas, para que venhamos nos preocupar em ganhar almas para Jesus, em vez de ficar saltando em indireta pela carne, né, no altar, porque não é uma coisa do Espírito, né? Quando é uma coisa do Espírito a gente percebe, mas a gente percebe também quando é uma coisa da carne. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia da sua obra e abençoe os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estou saindo do monte aqui agora, estou vendo muitos irmãos aqui também orando, buscando. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Eu tenho certeza que Deus vai fazer de você sempre uma própria bênção. Cuidado com a inveja, porque só vence ela quem é de oração, de jejum e cheio do Espírito Santo. Forte abraço. Deus abençoe.